quarto, estudando com a Olivia, porque ela está na semana de provas. E às vezes é bem desgastante para os pais ter que dar as mesmas instruções para os filhos. E como nós não somos perfeitos, nem eu, nem as minhas filhas, nem nenhum dos humanos que vivem nessa terra, todos os dias eu tenho que dar a mesma instrução para a Olivia. Olivia, chegou da escola, vai tomar banho, depois do banho faz um lanche, depois do lanche estuda as escrituras, depois das escrituras estuda para as provas, porque você está em semana de prova, então você não pode chegar e ficar na TV ou no celular ou se distrair com outras coisas. Você precisa focar nos seus estudos para que você possa sair bem nas suas provas. Mas quando a Letícia chega da escola, a Letícia liga a TV, né? Ela já tomou banho, ela fez o seu lanche e ela liga a TV. Então, para a Ana é muito difícil não parar para assistir com a Letícia. Então, todos os dias é muito desgastante, porque Olivia, eu já falei para você, tem que tomar banho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Todos os dias. E aquilo vai dando uma certa irritância em mim, né? Para os pais, no geral, eu acredito que seja bem irritante dar uma orientação e os filhos não seguir. Mas nós fazemos a mesma coisa. A verdade é que Deus nos dá instruções e todo tempo a gente desobedece as instruções ou faz de forma errada, né? Então, ontem aconteceu essa situação, eu me chateei com a Olivia, eu disse, Olivia, você precisa se concentrar, você precisa fazer o que eu digo quando você chega da escola. Até que finalmente a Olivia veio pro quarto e nós começamos a estudar juntas. A Letícia estava na sala assistindo. E às vezes a Letícia, não é sempre, às vezes a Letícia chora por coisas totalmente sem motivo. Ela começa a choramingar para chamar realmente atenção, né? Ela quer um pouco de atenção e ela às vezes chora para chamar atenção. E estávamos nós estudando aqui no quarto e a Letícia começou a choramingar. Choramingar nem chega a ser um choro, né? Ela começou ali com aquele choramingado e tal. E aí eu fui e falei, Letícia, o que é que você quer? Por que você está choramingando? E ela não falava, ela só choramingava. E aí aquilo foi me irritando, né? Porque choro de filho é outra coisa que incomoda muito. É choro da sua criança. O choro da sua criança emite um sinal de alerta dentro de você, de como se ela estivesse em perigo, como se ela estivesse precisando de ajuda. Então, quando a criança chora e ela não fala o que ela tem, então é tipo, aquilo mentalmente e dentro de você vai dando um desgaste. E ela choramingando assim, não falava o que ela queria. Aí eu fui um pouco mais ríspida, né? Eu disse, Letícia, pare com isso. Pare de ficar choramingando sem motivo. Ou você fala o que você quer, ou então você para. E aí ela parou. Ela parou de choramingar e aí nós continuamos nosso estudo da língua portuguesa da Olivia. Mas aí no fundo, assim, bem no fundo, eu ainda consegui ouvir a Letícia choramingar, né? Ela parou, mas aí depois ela começou bem baixinho, sabe? Choramingar e tal, bem leve. E aí eu falei assim, Letícia, o que é? O que que você quer? Fala. E aí ela falou assim, eu tô presa no sofá. Gente, a menina tava presa no sofá. Pois foi. Aí eu fiquei tão mal, né? Assim, me sentindo péssima. Aí fui lá socorrê-la. Ela tava assim presa entre o sofá e a porta de vidro da casa, né? Da sala. E aí eu fui lá, fachei o sofá e ela conseguiu sair. Mas ela não tava conseguindo sair. Só que também ela não falou o que era que estava acontecendo, né? Aí eu fui, Letícia, você precisa falar, filha, use sua voz, né? Explica o que você tá passando e tal. Passada essa situação, retornamos para o quarto para continuar nossos estudos. Daí a Olivia fala assim, mamãe, eu vou comer uma maçã e vou beber água. E
E quando a Olivia pede pra fazer alguma coisa, ela faz uma hora assim, danada, né? E aí tá, Olivia, vá, mas volte logo. Porque a gente precisa continuar, já tá ficando tarde, e a gente precisa passar todo o conteúdo da prova. A Olivia foi. Gente, a Olivia demorou, como previsto, né? A Olivia começou a demorar pra retornar. E aí daqui do quarto mesmo, eu disse, Olivia, venha. A gente precisa continuar, a gente precisa concluir isso aqui. E a Olivia, vou já. Ó, gente, vou já. Vou já. Não existia vou já na minha criação, na minha geração. Porque quando a minha avó Teresa falava venha cá, era venha cá. Entende? As mães raiz, venha cá é venha cá. Não tem meu termo. Vou já não existia. Aí a Olivia fala, vou já. Tudo bem. Aí, como eu já sou uma mãe meio que intermediária, né, entre raiz e nova geração, tentando ali compreender as necessidades da minha filha. Ok, vou já. E aí, nada da Olivia vir. Aí eu ouvi a Olivia conversando com a Letícia. Eu não prestei atenção o que era a conversa, mas eu consegui ouvir a voz da Olivia apenas, como se ela estivesse dialogando com a Letícia, mas eu não prestei atenção no que elas estavam falando, né? Só consegui ouvir a voz da Olivia. Então aquilo me irritou, num tanto, que eu falei assim: Olivia, venha cá agora. Aí ela, vou já. Ô, gente, vou já. Já não tava mais, né? Não dava. Eu disse agora, Olivia, eu quero você aqui. Agora. Olivia veio para o quarto. Demos continuidade ao nosso estudo. Passado um tempo, a Letícia entrou no quarto. Com uma voz mansa, 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 mansa. Parecia que vinha dos... Parecia não. Ela é do céu, né? Mas eu quero dizer assim, parecia um anjo. Parecia não, porque ela é um anjo, né? Gente, eu não sei, angelical. Angelical, assim, do reino celestial. A Letícia me quebrou ao meio. Ela fez assim, meus ossos quebrarem. Sabe assim? Ela olhou pra mim e ela disse assim, mamãe, você não precisa gritar. Porque a minha irmã, ela estava orando por mim. Pois foi. Eu levei essa chibatada, 2 na mesma noite. Ela estava orando por mim, ela estava pedindo a Deus para me ficar bem, para mim não me machucar, para me ficar segura, mamãe. Gente, eu fiquei tamanho de um grão de mostarda, tão pequena, diante daquela criança me ensinando, como diz as escrituras, uma criança pequena vos guiará. E é verdade. E aí ela disse assim, e agora, mamãe, eu vou orar pela Olivia. Se ajoelhou e orou pela irmãzinha dela. Gente, uma reflexão incrível que as minhas filhas me fizeram ter ontem sobre autocontrole. Autocontrole das emoções, da fala. A gente precisa falar boas palavras para os nossos filhos, né? Então, a despeito da nossa rotina, a minha nem é estressante, gente. Eu não posso dizer que eu tenho uma rotina estressante. Minha rotina é maravilhosa, é incrível. Realmente eu preciso desenvolver, realmente é o autocontrole para tratar com elas, para esperar, para entender que elas são incríveis, que elas são maravilhosas, elas são muito além de mim, assim, 1000 vezes melhor do que eu. Que elas são divinas por natureza. Que a Olivia, ela não estava fazendo hora, como eu imaginei, ela estava orando. Ela escolheu a boa parte. Eu era a Marta da história, ela era a Maria.
aos pés do Salvador. Minha filha estava orando e eu estava agoniada com as tarefas, com as coisas da vida. Então, essa reflexão eu queria trazer para vocês, para que nós possamos nos corrigir e ter a humildade de deixar os nossos filhos também nos corrigirem. Eles têm muito a nos ensinar. E principalmente proferir boas palavras, controlar nossa voz, nossas emoções, o que passa na nossa cabeça, o que passa no nosso coração e o que sai da nossa boca. Então, eu queria trazer essa experiência maravilhosa para vocês, dizer que eu estou num processo de aprendizagem, mesmo depois de tantos anos que eu tive as minhas filhas, eu aprendo a ser mãe todos os dias e aprendo a ser um ser humano melhor nesse processo também.